Bora pintar uma sereia comigo? Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Maíra Quirolani, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, gente, eu quis retratar um momento que sempre acontece na minha vida, que é secar o cabelo com o ventilador. E pra mim é uma das melhores formas de menos agredir o cabelo, né? Que é praticamente o cabelo secar naturalmente. Então eu quis retratar isso em forma de desenho, mas como é um desenho meu, não poderia ser uma coisa normal, né, gente? E aí eu quis colocar uma sereia secando o cabelo no ventilador no fundo do mar. Isso será possível? Não sei. Mas foi isso aí que eu quis fazer. Nossa, que loucura, né, gente? Que genial, com a sereia que tá com o cabelo molhado embaixo do fundo do mar, que vai continuar molhado, secando o cabelo no ventilador. É isso, né? Loucura, gente. E se tu gostou dessa ideia, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que vai sair por aqui no canal nas próximas semanas. Então já se inscreve aí para garantir que você vai estar aqui nos próximos vídeos. E também vai me seguir lá nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui aparecendo na tela para vocês. Então, gente, vamos voltar a falar um pouquinho sobre esse desenho. Quando geralmente eu fico muito ansiosa, eu preciso fazer alguma coisa para ocupar a minha cabeça. E nesse dia que eu decidi fazer o desenho dessa sereia, eu tava muito ansiosa, muito ansiosa. Então eu fui, peguei o papel e comecei a fazer o desenho dessa sereia. E como eu tinha acabado de secar meu cabelo no ventilador, eu falei, por que não juntar o útil ao agradável, né? E foi isso que eu fiz. Comecei a fazer esse desenho dessa sereia para eu poder relaxar, sabe? Para poder ficar mais calma. E funcionou, porque sempre funciona. É uma forma de ocupar a cabeça, a mente, né? Sair do mundo louco e entrar no mundo mais louco ainda. Mas é um mundo bem melhor, né? Com o mundo da imaginação, da criatividade, que a gente consegue mostrar nossos talentos e tudo mais. Bom, e a inspiração que eu tive, né, para fazer esse desenho, a primeira foi de secar o cabelo no ventilador. E depois eu queria fazer, tipo assim, uma garota dos anos 2000, com aquela estética Y2K, que se pronuncia de uma outra forma que eu não lembro agora. Mas eu queria fazer com essa estética Y2K, sabe? Tudo assim, bem bagunçado, como se ela tivesse um quarto dela com várias coisas jogadas, muitas informações. Geralmente eu não gosto de fazer desenho assim, com muita informação, com muito fundo, porque dá um certo trabalhinho para fazer. Mas para esse desenho eu quis, entendeu? Que fosse bem trabalhoso, que cansasse bastante a minha mente, para eu focar nesse processo. E para esse desenho, a parte mais difícil para mim foi, com toda certeza, escolher as cores. Porque eu tava em muita dúvida, assim, tipo assim, se eu fazia o cabelo dela colorido, se eu não fazia o cabelo dela colorido, se eu fazia cauda de que cor, se eu fazia verde água, se eu fazia... Entendeu? Foram muitas dúvidas para esse desenho, mas eu resolvi não fazer a cauda dela verde água, porque ultimamente todas as sereias que eu fiz, a cauda delas eram verde água e o cabelo era rosa. Então nessa eu quis dar uma mudada, eu deixei o fundo e a cauda dela rosa. Tentei fazer um degradê, né? Mas depois vocês vão acompanhar que essa minha tentativa de degradê acaba não dando muito certo, porque o que acontece? O pincel vai estar sujo de azul com lilás e tudo mais, que eu fiz uma misturada para chegar numa cor. E aí eu não limpei o pincel e fui passar na cauda, a cauda ficou toda roxa. E aí vocês vão ver que no final eu vou tentar fazer um degradê e tudo mais, tentar dar uma mesclada para encobrir o erro que eu cometi. Eu acabei de passar um susto muito grande nesse exato momento, porque eu acabei de terminar esse desenho agora, e aí eu já vim editar, porque quando eu gravo e já edito, o canal não fica sem vídeo, porque eu sou um pouco, assim, tenho uma certa complicação. Eu não sou muito boa em editar vídeo, entendeu, gente? Essa que é a verdade, eu fico um pouco embananada. Então, eu procrastino muito pra editar vídeo, porque não é uma coisa assim que eu amo, entendeu? Eu gosto mais de desenhar, gravar o vídeo em si, mas a hora da edição eu procrastino bastante. E aí, o que aconteceu? Eu gravei os vídeos e tudo mais. E aí eu fui, né, passar pro aplicativo aqui pra eu começar a editar. E eu percebi que o vídeo não tava na galeria do meu celular. E aí começou o desespero, porque isso já aconteceu várias vezes comigo. De às vezes eu começar a gravar um vídeo, o vídeo não gravar e eu perder
toda a minha tarde, todo aquele conteúdo que eu tinha programado para sair naquele dia determinado não sair, por conta disso que às vezes acontece. Mas, graças a Deus, eu fui de novo na minha galeria, atualizei e o vídeo tá lá. Então, esse vídeo aqui vai ter conclusão. Eu tava achando até estranho, porque geralmente quando eu boto o vídeo todo assim que eu passei, eu fico, tipo, tem vídeo de 3 horas, não sei quantas horas. E eu fui olhar agora o vídeo de 10 minutos e falei, gente, o que é isso? Aí eu fui procurar direitinho, tava lá, graças a Deus, porque senão ia ser praticamente o trabalho todo perdido, né? Mas aí, continuando a falar do desenho, eu foquei bastante em fazer esse fundo. Eu queria que o quarto delas paredes fosse esse tonzinho de rosa, assim, mais salmão. E pra fazer essa cor, gente, eu misturei um pouquinho de laranja com um pouquinho de rosa e chegou nesse tomzinho aí que eu fiquei completamente apaixonada por esse tom. E aí eu fui começar a fazer a pintura da cauda da diva, né, que eu queria uma cauda rosa. Não rolou, vocês vão ver que vai ficar meio roxa, mas eu ainda vou fazer uma sereia com a cauda rosa, porque a última vez que eu fiz uma sereia com a cauda rosa era quando eu era criança e já faz um pouquinho de tempo. Então agora eu quero que aconteça a cauda da sereia ser rosa. No dia que eu tô gravando isso aqui pra vocês, gente, é o dia que tá sendo a abertura da Copa de 2026. A Shakira cantou, outros artistas lá cantaram. E pelo que eu entendi, a abertura foi no México. Eu não entendi muito bem porque eu não tava, assim, prestando muita atenção. E vocês, como é que vocês estão nesse período de Copa? Vocês são aquele tipo de pessoa que, tipo, faz e torce, grita e tudo mais? Ou não? Ou, tipo, não tá nem aí pra Copa? Tipo, eu confesso pra vocês que Copa pra mim não é essas coisas todas. Eu não ligo muito pra Copa, não. Eu assisto jogo, um jogo, outro jogo assim, mas não é uma coisa que eu foco totalmente, não. A Copa passada, né, 4 anos atrás, o Jungkook do BTS cantou e eu não consigo esquecer, foi na abertura da Copa, foi, assim, histórico, eu acho que vai passar anos e anos da minha vida, eu não vou conseguir esquecer, porque eu gosto muito da Shakira, acho ela diva, adoro ela, mas nunca eu vi nenhum cantor assim, tipo, eu gostasse fora. Tipo assim, um cantor que eu gosto de escutar as músicas e tudo mais no dia a dia cantando na Copa, entendeu? Porque geralmente, eu não sei quem é que escolhe, mas eu amei a escolha. E, gente, a Copa de 2022, que foi há 4 anos atrás, eu só fazia dormir, gente, porque eu ia pro colégio de manhã. Eu chegava, eu só queria dormir. Eu só queria dormir, eu não queria saber de nada. E aí eu dormindo de tarde, eu escutava os gritos, os fogos e o povo comemorando. E eu dormindo. Foi assim minha Copa de 2022. Bom, né, gente? Vamos esquecer esse assunto Copa e agora vamos focar no desenho. Bom, gente, com esse tom de roxo, a minha ideia era fazer o quê? Fazer essa parte aí da cauda nesses detalhes e fazer como se fosse escamas. Só que o pincel que eu tava usando, ele não era fino o suficiente e aí ficou uma palhaçada. E aí a cauda dela ficou toda manchada e no final eu falei, não é possível, eu taquei logo essa cor aí que é um roxo em cima, né, desse borrão todo que tinha acontecido, pra ver se dava uma salvada. Mas, nesse exato momento que eu tava fazendo, eu já tava pensando em passar o roxo por cima, porque eu não tava gostando. Mas eu decidi, né, fazer isso na calda inteira pra não ficar diferente uma parte da outra. E aí eu fui esperar a calda secar, né, pra poder fazer todo esse processo que eu tô falando pra vocês. Só que aí, né, enquanto eu estava pintando a toalha dela, eu percebi que eu tinha esquecido de pintar o braço dela. E aí o que vai acontecer é a mesma coisa que aconteceu com a cauda. Eu vou esquecer que o pincel tá sujo e o braço dela vai ficar meio roxo, mas no final eu consigo dar uma salvada. É porque eu tenho preguiça de limpar o pincel e isso acontece. Mas se eu, né, focasse direitinho em limpar os pincéis, isso não aconteceria. E aí chegou o momento, né, que eu vou pegar a tinta roxa e vou tacar na cauda dela pra ver se eu consigo dar uma salvada e tentar deixar mais amenizado. Gente, vou confessar pra vocês, eu achava que eu não ia gostar. Mas vendo aqui o resultado na minha frente, eu gostei muito até da forma que borrou a tinta.
sabe? Porque ficou umas partes mais claras, umas partes mais escuras. E sei lá, se fosse intencional, eu não teria conseguido fazer tão assim, sabe? Eu gostei bastante do resultado. Ficou um degradê bem legal, assim, melhor do que eu poderia ter programado. Às vezes os erros, eles levam a gente pra um lugar que a gente não imaginaria que a gente poderia chegar. E tipo assim, esse erro foi um erro que eu gostei, sabe? Às vezes a gente reclama, né, na nossa vida, que a gente tá errando, mas às vezes nem sabe, às vezes um erro pode vir como um grande de um acerto. E esse aqui eu amei, esse erro. E se esses erros aí no futuro, né, dos meus desenhos darem certo, eu vou adorar. Então é isso. E o tom da cauda ele não vai ficar tão escuro assim não, sabe? Ele vai dar uma clareada, vai ficar mais bonitinho, porque aí tá meio estranho, mas depois que seca fica legal. E aí eu fui fazer a pintura, né, do ventilador. E como eu falei pra vocês, a minha maior dificuldade foi escolher as cores, porque eu queria uma coisa bem colorida, bem chamativa, bem realmente Y2K, que eu estou completamente apaixonada por esse estilo. Eu acho que deixa as coisas muito com estética bem anos 2000, sabe? Bem bonito, bem colorido, sabe? Cheio de informação, que eu acho linda. E aí eu quis fazer esse ventilador rosa, coloridão, assim, as coisas vocês vão ver. Pra realmente chamar bastante atenção, eu queria tudo bem chamativo, que eu estou nessa fase. Tem fase que eu tô mais minimalista, que eu não gosto de fazer fundo e cores mais tons pastéis. Aí tem fase que não, que eu quero colorir tudo, deixar tudo um verdadeiro carnaval, tudo colorido, com muita informação, muito babado e tudo mais. E aí é isso, né, gente? Fases são fases. Às vezes eu quero me arriscar no estilo assim mais realista, embora que eu não curta muito. Eu acho que eu já falei isso aqui mais de 1 milhão de vezes. Eu acho lindo, admiro muito quem faz, mas precisa ter um nível de paciência muito grande. Eu sou um pouco ansiosa, gente. Tipo, por isso que eu gosto de usar marcador, porque já seca, já fica logo pronto. E já né, o realismo, você tem que fazer todo aquele degradê, todo aquele passo a passo. Tem que ter bastante paciência. E aí, por isso que eu prefiro marcadores. A aquarela, eu também gosto muito de usar, mas quando eu tô com tempo. Quando eu não tenho tempo, é de marcador mesmo que eu vou, que é rapidão, seca e fica lindo, com essas cores vivas e tudo mais. E pro tapete aí, né, esse chão, eu quis fazer um tom de rosa também. É bem parecido com o tom de rosa do ventilador, só que eles são tons diferentes. Um é 125 e o outro é 126. Um dá pra ver que ele é mais fechado e o outro é mais aberto, mas eu amo esses tons de rosa. Eu acho que a paleta que eu mais gosto e que eu mais uso são tons de pele e tons de rosa. Tipo, assim, completamente apaixonada. Tudo eu quero colocar um pontinho de rosa, porque eu acho que dá um detalhe, deixa um destaque, sabe? Dá um glow pro desenho. E aí, gente, como eu já tinha feito muita sereia de cabelo rosa, eu acho que eu já fiz 2 sereias de cabelo rosa. Eu falei, não, vamos quebrar esse ciclo. E aí veio uma sereia morena com seus belos cabelos castanhos, que ela tá secando nesse ventilador cor de rosa. Do nada, do absoluto nada, veio na minha cabeça. Porque o rosa, a gente fala cor de rosa e, por exemplo, a gente não fala cor de azul. Sei lá, gente, questionamentos aí na minha cabeça. E aí eu fui fazer, né, o detalhezinho do tapete de laranja. Eu queria um laranja claro, eu testei todos os meus laranjas. Não tinha nenhum que tinha um tom que eu queria. Aí eu fui testar esse daí. E no início, ele tinha um tom de laranja claro. E quando eu fui passando, foi ficando esse laranja escuro e tudo mais. Eu falei, gente, que é isso? Aí depois eu me lembrei que eu usei esse laranja pra fazer uma misturinha, né, com álcool e tudo mais. E aí a tinta ficou mais clara. E aí quando eu fui passando, que a tinta foi descendo pra ponta, ficou desse jeito. Mas nem consertei, eu achei que ficou um conceito, sabe? E aí a mesinha do ventilador dela, eu quis fazer nesse tom de verde pra dar um tchan, porque eu achei que tava, tipo assim, tudo muito a mesma cor. Então eu quis dar uma mudada e também fiz a penteadeira dela no tom de roxinho, esse lilás bem fofo. E fiz alguns detalhes também na penteadeira com outros tons de lilás para dar um destaque para as gavetas. E a parte de cima da penteadeira eu passei 2 camadas de marcador para poder ficar destacado. E eu acho que esse destaque que eu fiz na penteadeira fez toda a diferença, porque realmente, né, cumpriu o intuito que era dar esse destaque, assim.
e os detalhes ficarem mais destacados, né? Tanto destaquei misericórdia. E aí foi essa a minha intenção. E aí esses produtinhos de cabelo dela e tudo mais, eu não sabia muito bem que cor usar, que cor fazer. E aí eu fiz um amarelo, um azul e fui fazendo dessa forma. Eu tô com esse vício em falar e tudo mais, e tudo mais. Eu já tô ficando chateada comigo mesmo de tanto e tudo mais. Então, perdão aí, gente, por e tudo mais. Eu estou com hiperfocos em sereias. Eu acho que vocês devem ter percebido aí, né, que eu tô desenhando muita sereia ultimamente. E eu vou até fazer uma playlist aqui no canal de sereias, porque eu acho que tá merecendo. Mas depois do vídeo que eu soltar pra vocês da sereia com a cauda rosa, eu acho que eu vou dar uma pausa, porque já tem muito vídeo de sereia aqui. Mas antes disso, o vídeo da sereia de cauda rosa vem. E vai ser o próximo vídeo. Então já se inscreve aí e fica ligado que o próximo vídeo vai ser o vídeo da sereia com a cauda rosa. E aí, gente, essa toalha dela eu achei que tava muito apagadinha. E aí eu resolvi, né, passar por cima e tudo mais, a cor tinha ficado muito apagada, e eu resolvi usar o marcador mesmo, assim, com esse tom de lilás. Também fiz os detalhes da janela dela, né, que é tipo aquelas janelinhas de submarino, de vidro, que dá pra ela ver o que tem lá fora, que são algas e águas vivas, que eu achei que ia dar todo esse aspecto, né, que ela está no fundo do mar. E também fiz, né, esse quadrinho aí que tá colado na parede dela, né, com essa concha. E tem muitas conchas e muitas estrelas, né, porque é o fundo do mar, então tem que ter. E ao mesmo tempo que eu queria fazer muitos detalhes, muitas coisinhas, eu também não queria exagerar, porque tudo demais também não dá certo, né? E aí eu falei, vamos dar uma exagerada, mas também dar uma segurada pra o desenho não se tornar um grande carnaval. Não tem problema nenhum virar um grande carnaval, mas é só porque não era o meu intuito para esse desenho. E aí, gente, está o resultado desse desenho maravilhoso. Eu fiz uma sombrinha nela branca, pintei todas as pérolas, fiz todo esse detalhe com o lápis de cor vermelho e fiz esses camas da cauda dela com caneta branca. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau!